Cara, você sabe qual o Venom mais poderoso apresentado nos filmes até hoje? Não sabe? Eu vou te mostrar agora. Olha, eu sei que é uma discussão muito complexa, eu sei que é algo muito difícil, e muitas pessoas são tendentes, digamos assim, tem tendência, né, a acreditar que esse Venom aqui é o Venom mais poderoso dos apresentados até hoje. E não é bem assim. Olha só, eu sei que é algo bem bizarro de se acreditar, até porque só existiram 2 Venoms até hoje apresentados nas telonas, né? Mas, basicamente, o Venom mais poderoso apresentado nos filmes até hoje é o Venom do Topher Grace. Esse Venom aí que eu tô mostrando pra vocês, o baixinho, raquítico, esquisito pra caralho, entendeu? Que é esse Venomzinho aí. Ele é o Venom mais poderoso. E aí você vai me dizer, Danilo, como assim ele é o mais poderoso? Você deve estar comentando aí, inclusive, por que esse cara é o mais poderoso, esse cara não é o mais poderoso, ele não é mais forte, ele não ganha numa batalha contra o outro Venom. E eu vou explicar que ganha, e ganha de lavada. Eu vou explicar pra vocês por que esse cara é sim mais poderoso. E a explicação é mais simples do que você imagina, tá? Antes de entrarmos de verdade, né, nessa discussão aqui sobre o que tá acontecendo, sobre qual é esse Venom e tudo mais, eu vou explicar pra vocês o porquê que talvez, né, talvez, não é certeza, até porque nada é certeza nessa vida, talvez, assim, eu diria que 90% de chance que esse Venom aqui ele perde lavada pra aquele outro Venom. E eu vou explicar agora, tá bom? Então calma aí, pega a pipoca, pega o lanche, pega o refrigerante, pega o que você quiser e vem comigo. Olha, pra você queridíssimo fã do Homem-Aranha assim como eu, você deve estar se perguntando, cara, isso não faz sentido, até porque o Venom, aquele Venom apresentado no Homem-Aranha 3, ele é um Venom mais fraco, ele é um Venom mais raquítico e tudo mais. Só que você não tá olhando de verdade para os poderes dele. Primeiro de tudo, tá? O Venom, né, o Venom do Homem-Aranha 3, ele é um personagem muito poderoso. Tão poderoso a ponto de conseguir rivalizar com o Homem-Aranha e quase ganhar, brother. Ele conseguiu, pra você ter ideia, desativar o sentido da aranha do Homem-Aranha, que isso é uma das coisas principais ali nas HQs, né? Então, basicamente, o Venom, né, do Homem-Aranha 3 ou do Topher Grace, ele é um Venom tão poderoso que ele consegue bater de frente com o Homem-Aranha e quem sabe ele não ganharia do Homem-Aranha ali se não fosse a grande motivação que fosse o Harry intervir, né? E o Harry meio que se sacrificar pelo Peter. Eu diria pra vocês que aquele Venom ali, ele conseguiria facilmente ganhar do Peter do Tobey Maguire se não tivesse motivações grandes como Mary Jane, pessoas em perigo e o Harry Osborn ter se sacrificado por ele. Eu, particularmente, eu acho que aquele Venom, sozinho, ele ganharia sim do Homem-Aranha. E você sabe por que isso aconteceria? É simples. Agora que eu entro na principal explicação pra vocês. Pessoal, pra você que não conhece muito da história do simbionte do Venom, eu vou explicar pra vocês um pouco aqui como ele se originou dos HQs e como funciona basicamente a evolução dele. O Venom nas HQs, quando ele surgiu, ele não era o Venom, digamos assim. Ele era um traje simbionte, literalmente. Ele não tinha muito personalidade. A personalidade do Venom veio aparecer futuramente. Aí entrou o Ed Brock, entrou essa galera toda, né? Só que a origem do Ed Brock, isso é muito, mas é muito bem explicado, vocês não têm ideia. Caso você tenha dúvidas, você não precisa ler as HQs. Eu, particularmente, eu acho meio chato as HQs, mas eu tenho que ler porque eu trago conteúdo aqui pra vocês. Mas se você não quiser, você não precisa ler as HQs. Você pode assistir o Homem-Aranha Taz ou o The Spectacular Spider-Man, tá? Eu tô mostrando pra vocês aí as duas fotos das animações do Homem-Aranha. Essas animações, galera, elas mostram, né, o principal motivo que esses personagens, eles são muito poderosos. Esse personagem que eu me refiro, o Ed Brock e o Venom. E juntos, eles são pica. E por que que isso mostra? Vamos lá, o Venom, pessoal, ele se une ao Ed Brock e o motivo do Ed Brock, Venom, ser tão raquítico, vamos dizer assim, a aparência dele não ser tão convincente que ele ganha desse Venom gigantão, é literalmente o corpo. Como assim o corpo? Quando ele se une, vamos lá, quando ele se une ao Peter Parker no Homem-Aranha 3, o Venom ele não assume uma forma gigantesca nem muito forte, né? Só que quando ele se une ao Ed Brock, esse Venom aqui, tá? Do filme do Venom, ele se une ao Ed Brock, ele assume uma forma gigantesca e muito forte, né? E por que disso? Simplesmente porque a produtora quis. Mas tem uma lógica nas HQs, uma lógica que eu não concordo muito, que eu não acho muito maneiro, mas é uma lógica que tem que ser respeitada porque foi nos apresentado ali, né? Que é basicamente porque o Ed Brock é bombado. Literalmente isso. Então, se ele entrasse em contato, por exemplo, com um cara como o Capitão América, que eu tô mostrando a foto aí pra vocês, o tanto que esse cara é bombado, porra, o bicho ia ficar com, sei lá, 10 metros de altura. Enfim, basicamente é isso, tá? Então, nas HQs, o Venom, ele surge ali como esse personagem mais bombado, mais pesado, justamente porque o Ed Brock, ele é um personagem mais pesado mesmo. Ele é mais forte e mais pesado, e ele é um personagem bem, né, parrudão, vamos dizer assim. Só que é o seguinte, o que eu tô querendo dizer explicando isso aqui tudo pra vocês? Sobre a questão da aparência, a gente não pode levar isso em consideração, primeiro de tudo, tá? Agora, o motivo real mesmo, tá? Agora o grande motivo que agora
Você vai excluir seu comentáriozinho que você fez aí sobre mim, que eu tô mentindo? O Venom, ele só se torna um simbionte tão poderoso quanto o Homem-Aranha a partir do momento em que ele entra em contato com o Homem-Aranha e ele absorve seus poderes e habilidades. E ele codifica isso, né? Não transfigura, ele fala transfigura, mas isso não faz sentido. Ele codifica essas habilidades para que ele possa copiar suas habilidades. Por quê? Porque o Venom, ele tem uma habilidade muito específica que ele copia os poderes. Entendeu? Basicamente é isso, galera. Basicamente é isso, tá? Nas HQs, inclusive, se eu não me engano, acho que é mutação Clinter, alguma coisa assim, ele consegue copiar habilidades e ele consegue se adaptar a ambientes em que ele entra em contato com alguns outros personagens, entendeu? Experiências, memórias e várias outras coisas. Então, quando ele entrou em contato com o Homem-Aranha, ele conseguiu ativar habilidades semi-iguais. E quais habilidades são essas? Basicamente é o seguinte: teia orgânica, força sobre-humana, habilidade de pregar ali na parede e tudo mais, e dentre outras vários tipos de habilidades. Habilidades essas que esse Venom aqui não apresenta. Ele não tem teia orgânica, pra vocês terem ideia. E o Venom do Topher Grace, do Homem-Aranha 3, ele tem teia orgânica. Olha só, entendeu? Ele tem tanto teia orgânica que, tipo assim, cara, é algo tão incrível quando você vê aquela rede de teia gigantesca que ele coloca a Mary Jane lá, entendeu? E são literalmente tentáculos, mas aquilo lá é teia. E ele solta a teia, inclusive, por aqui, ó. Tô mostrando a cena aí pra vocês. Então, esse Venom, ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, diferente desse aqui, tá? E você pode olhar a aparência e falar, cara, não faz sentido esse Venom ganhar, porque ele é ratítico, ele é pequeno e ele não é tão forte quanto esse aqui. Galera, tamanho não significa tudo, tá? Por incrível que pareça. E nas HQs, o Venom, ele só se torna um personagem tão poderoso porque ele literalmente ele consegue absorver os poderes do Homem-Aranha. E aí, ele absorve tanto esses poderes que ele consegue criar um jeito de anular o sentido da aranha do Peter Parker. E isso é muito incrível. Por quê? Porque literalmente é uma das coisas mais legais que eu já vi, inclusive animações, quando eu falei pra vocês assistirem o The Spectacular Spider-Man, um dos motivos é esse, entendeu? Porque lá realmente o Venom ele utiliza dessa habilidade muito. E tanto você percebe que o Tobey Maguire ele fica desesperado, o Peter do Tobey Maguire, quando ele tá ali após, né, aquele momento que o Harry ele enfrenta o Homem-Areia, é isso mesmo, Homem-Areia. Quando ele enfrenta o Homem-Areia e explode ali o pescoço dele, ele cai por terra, o Tobey, o Peter do Tobey, ele tá sozinho e ele não consegue identificar de onde o Venom pode estar. Literalmente isso, ele fica olhando assim pra cima e você vê na cena que ele tá muito perdido. Ele tá muito perdido, ele não sabe, ele não faz a mínima ideia de onde aquele cara pode estar. E tanto que o Venom surpreende o do Tobey Maguire. Mas, uma coisa é certa, tá? Eu não sei se vocês pensam a mesma coisa aqui. O Homem-Aranha do Tobey, ele não tem um sentido da aranha muito bom. Ele é acertado por vários socos, mas numa situação daquela, eu acho que ele não seria surpreendido de forma alguma se o sentido da aranha dele estivesse funcionando em 100%. Só que não tava. Por quê? Porque o sentido da aranha dele foi anulado. E esse Venom, óbvio, só dessa coisa do sentido da aranha, você vê que ele absorveu os poderes do Peter. Só que aí você me fala, ah, Danilo, tá muito errado isso que você tá falando. O Venom, ele morreu por uma granada. E o outro Venom, esse Venom aqui, ele tomou uma explosão de foguete na cara e não morreu. Continua a gritar desse jeito, sabe o que eu te faço? O quê? Te agarro pela cabeça assim no pescoço, te dou um golpe assim com toda a minha força e te jogo! Não foi uma simples granada. Galera, aquela granada, que é a granada do Duende Verde, ela é uma granada explosiva. Aí você me fala, Danilo, como assim uma granada explosiva? Ela é uma granada explosiva. Ela explodiu de dentro pra fora do simbionte. Então, realmente, ela estava dentro do simbionte. Não tinha como o simbionte sobreviver. E outra, nem tem evidência que ele realmente não sobreviveu. Sabe por que eu digo isso? Porque é o seguinte, até então, no primeiro filme do Venom, o foguete ele explodiu, mas ele explodiu em cima. O Venom estava aqui embaixo, entendeu? E aí foi descendo e explodiu algumas coisas. E aí ele conseguiu salvar Ed Brock e tal, e ele sobreviveu. Só que o Venom sobreviveu, ele tava com o traje na hora que acabou, ou o Ed Brock ficou preocupado se ele tinha ou não perdido o Venom? Pois é, um fragmentozinho do Venom ficou no Ed Brock. E isso é super normal, você entendeu? Um fragmentozinho do Venom ficou no Ed Brock. Assim como naquela cena do Homem-Aranha 3, um fragmentozinho poderia muito bem ter saído pela culatra ali, ou ter sobrevivido, só que foi uma explosão de dentro pra fora. E outra, aquela granada, ela não é uma simples granada. Eu tô mostrando no exato momento aí pra vocês, no Homem-Aranha de 2002, tá? Que mostra o real efeito dessa granada. Olha só, ela desintegrou pessoas e transformou elas em esqueleto.
Só que na época, o que acontece? Uma justificativa que eu vou dar pra vocês, eu vou até fazer um vídeo separado sobre isso, tá? Que é o seguinte, essas pessoas, elas foram desintegradas por conta da censura. Eu não sei se vocês sabem, mas o Homem-Aranha de 2002, ele tem uma certa censura, né? Até porque crianças precisavam assistir esse filme, então não podia mostrar realmente uma destruição. Mas o fato é que aquela granada iria explodir e matar todo mundo ali em volta. E essa era a ideia. Então o que fizeram? Desintegraram o povo. Eu estou fora! Ela sempre fala, Danilo, mas já teve 2 Homens-Aranhas, que foi quais esses 2 Homens-Aranhas? O Homem-Aranha do Tobey Maguire e o Homem-Aranha do Andrew e o Homem-Aranha do Tom Holland, inclusive. Foram 3, na verdade, porque eu tava esquecendo o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa, que ele toma uma granada dessa nos peitos. O Homem-Aranha do Tobey, ele realmente toma uma granada dessa nos peitos, na cara, no meio da cara. Só que vocês esquecem que ele é um Homem-Aranha e ele tem uma resistência altamente aprimorada e uma regeneração aprimoradíssima. Naquele momento, se ele fosse um humano comum, ele teria morrido, pessoal. E ele teria sido desintegrado da mesma forma que foram aqueles outros humanos. Só que ele era um Homem-Aranha, ele era resistente, ele é muito forte. Então, ele conseguiu resistir àqueles ferimentos, né? E até porque o certo ali seria, literalmente, o Homem-Aranha ficar, digamos que, pelado. Porque naquele momento a granada foi muito poderosa. O que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, o Venom, simplesmente ele morreu por uma granada porque foi uma granada de dentro pra fora. Se fosse explodida da mesma forma que explodiu o foguete com esse senhorzinho aqui, ele também não teria morrido, entendeu? E talvez ele teria matado o Peter Parker naquele exato momento. Então, galera, terminando aqui pra vocês tudo, o Venom que ganharia numa batalha entre esse aqui e o Venom do Topher Grace seria literalmente o Venom do Topher Grace. Por que ele ganharia? Porque ele é um Venom mais forte, ele absorveu as habilidades do Peter Parker, né, do Homem-Aranha, e além disso, ele é um Venom muito mais sanguinário do que esse outro aqui. Você nunca vê uma batalha realmente séria entre esse Venom aqui. Agora o outro, meu filho, o outro ele não vai pra brincar. Entendeu? Ele é bem mais sanguinário e bem mais, digamos que, carnificina, né? Mas enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês de coração tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, já sabe, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente, tá? E, pessoal, uma coisa que eu queria lembrar pra vocês, essa questão da teia orgânica, ela é tão séria que nem o Carnificina conseguiu produzir sua teia orgânica. Pra vocês terem ideia que esse Venom aqui, ele não tem o poder de produzir sua própria teia orgânica. Por quê? Porque ele não teve contato com o Homem-Aranha. Entendeu? Então é isso. Espero de coração que vocês tenham gostado do vídeo. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreve no canal, que isso me ajuda imensamente, beleza? Então é isso. Valeu, até mais e fui!